E aí pessoal, Jonathan Cardoso aqui, vamos continuar os nossos estudos em desenvolvimento web 1. Nosso objetivo do curso é aprender a usar o HTML e o CSS para criar documentos de hipertexto. Dando continuidade à última aula, vamos seguindo, essa é a aula número 2. O que a gente tem para hoje, né? Nós vamos falar de documentos de hipertexto, os tipos deles, o que a gente precisa para começar a programar. Vou passar um material de apoio para vocês se quiserem se aprofundar no assunto. Vamos falar da anatomia do documento HTML e vamos fazer um exercício, um Olá Mundo, nossa primeira página HTML, ok? Vamos nessa. Os documentos de hipertexto, né? Então, os documentos de hipertexto, como eu falei para vocês, né, são documentos especiais criados para os navegadores, né? Os navegadores interpretam esse formato específico de arquivos. O HTML, gente, é uma sigla que é do inglês, né? Hypertext Markup Language. É uma linguagem de marcação HTML, eu vou já explicar para vocês o que é que isso significa. Mas os documentos HTML são específicos para a web, né? São feitos para isso, né? É como se fosse um documento do Word ou um PDF, mas específico para a internet, né? Como todos os recursos que ela exige, né? Então, a partir daqui, eu sempre vou me referir aos documentos de hipertexto como documentos HTML, ok? Vamos seguindo. Então, vamos falar do HTML, né? O HTML não é uma linguagem de programação, né? Tem gente que confunde aí. Mas uma linguagem de programação, por exemplo, C, ou Java, ou Python, ou PHP, você consegue fazer tomada de decisão, tratamento de arquivos, acesso a banco de dados, né? Apesar do HTML5 já conseguir fazer algumas coisas disso, o objetivo do HTML não é ser uma linguagem de programação, né? É uma linguagem de marcação. O que é uma linguagem de marcação, gente? É uma forma da gente marcar nosso conteúdo da forma que a gente quer que o usuário veja, né? Por exemplo, nós temos lá uma notícia, então nós temos o título da notícia, então aquele trecho do título da notícia, a gente diz para o HTML, ou diz para o navegador que aquilo é um título. Um parágrafo, a gente diz para o HTML que aquilo é um parágrafo. Um link, a gente diz para o HTML que aquilo é um link. Então a gente marca, né, os trechos do nosso documento com a finalidade que ele deve ter, né? É assim que funciona o HTML. Então ele deriva de duas linguagens aí anteriores, que é o HiTime e o SGML. Não vou entrar nesses méritos. E aí existem algumas versões do HTML, né? O XHTML, HTML4 e o HTML5, que é a última versão. Vamos seguindo. Então, gente, o XHTML é uma derivação do HTML, né? Só que ele é baseado no XML, né? O XHTML é Extensible Hypertext Markup Language. É baseado na tecnologia XML, como eu falei. Então ele usa a semântica do HTML, né, os significados. Semântica é uma palavra que vocês vão ouvir muito aqui. Então é o significado daquilo, só que com as regras de marcação do XML. Geralmente o XML ele é mais burocrático do que o HTML puro, né? Ele exige que você faça coisas, como por exemplo, sempre fechar uma tag, ou você precisa validar seu XML antes de usar. Mas tem uma finalidade para isso, né? O objetivo, gente, era a flexibilidade, né? Tornar as páginas web mais fácil de ser interpretada por dispositivos com menos capacidade de processamento, como dispositivos móveis, computadores, TVs, geladeira. Então esse foi o objetivo do XML. Só que por que ele é eficiente nisso? Porque ele é mais restritivo, né? Ele tira do poder de processamento do processador e exige que você faça mais para que o processador pense menos na hora de interpretar esse documento, né? Ele é muito usado hoje em dia, mas aos poucos ele está caindo no desuso, né? Mas ainda é muito usado. O HTML4. Bom, até pouco tempo atrás, o HTML4 era o mais utilizado. Eu não sei dizer se hoje em dia ele ainda é o mais utilizado, mas ainda é muito utilizado. Por isso a gente vai ver, vai ter a base do HTML4, mas pensando sempre no HTML5, que é o que vem aí, né? Então, definir os padrões da web utilizado hoje, né? Foi no HTML4, por exemplo, que introduziu o CSS, o Flash Player, áudio, vídeo, muita coisa veio do HTML4 e por isso que para manter essa compatibilidade muita gente ainda faz em HTML4, mas o HTML5 vem aí, né? Então, o HTML5 é a nova versão, né? É o que você deve aprender hoje, né? Se você está começando agora, você deve focar no HTML5 porque os desenvolvedores que fazem HTML4 estão migrando para o HTML5. Então, nosso foco vai ser esse, ok? Então, ela ainda está em implementação, né? Ainda não foi fechada a implementação do HTML5
Se eu não me engano, eu li alguma coisa recentemente sobre se já está em fase final ou se já fez, eu não vou confirmar agora, mas é o que há de mais moderno em HTML hoje, né? Então ela fica sob o comando do W3C, que é o órgão, um consórcio, né, de empresas e instituições que escrevem as normas do HTML em geral, do HTML e do CSS, né? Muitas novidades ainda vêm por aí, né? E o nosso foco aqui no curso vai ser entre HTML4 e HTML5. O CSS, vamos lá. Os documentos HTML, gente, eles especificam a semântica, né? O significado do seu conteúdo, né? E, por outro lado, existe a aparência, que é trabalho do CSS. Mas vamos lá, deixa eu explicar isso para vocês. Eu já falei de semântica, né? Então o HTML é responsável pela semântica, pelo significado do seu documento, e o CSS é responsável pela aparência. Então existe aí uma separação clara dessas duas tecnologias, né? E é exatamente essa separação que traz a grande vantagem de se utilizar separadamente. Mais para frente vocês vão entender o que eu estou falando, ok? Então o CSS quer dizer Cascading Style Sheets, ou folha de estilo em cascata. Ele é responsável por todos os detalhes de aparência do seu documento. Você pode configurar qualquer coisa com CSS tratando-se de aparência, por exemplo, tamanho de fonte, a cor da fonte, ou uma imagem, carregar uma imagem, ou definir alinhamento dos seus elementos na tela, ou animações também dá para fazer com CSS. Então, tratando-se de aparência, eu vou falar de CSS. Quando eu falar de significado, eu vou falar do HTML, ok? Então existe aí essa separação. Então é a linguagem de marcação de estilo. Então HTML é linguagem de marcação de texto, né? O CSS é linguagem de marcação de estilo. É extremamente flexível e usa uma linguagem própria do CSS, que não é muito difícil, configurações aí que você faz no documento. Vocês vão ver, mais para frente a gente vai entrar nesse método, ok? Vamos lá, vamos para a sala. E aí, do que a gente precisa para começar a programar, né? Essa é uma das grandes vantagens do HTML e do CSS, né? É muito fácil você conseguir programar. Você não precisa de nenhuma IDE, você não precisa pagar nada. Simplesmente você precisa do editor de texto. E aí eu coloquei aqui, gente, alguns editores de texto, bons editores de texto, mas não estou restringindo vocês usarem qualquer outro. Por exemplo, Sublime Text é um dos mais legais que eu tenho testado. O Notepad++ é o mais. Também é muito bom. Quando eu estou no Windows eu uso bastante ele, que ele é bem leve e é bem flexível, dá para você instalar plugins e tal. O Sublime também dá para fazer isso, mas ele é pago, é shareware, você precisa pagar uma taxa para ter ele 100%, mas é muito bom também. E você precisa também de um navegador. Eu recomendo o Firefox ou o Google Chrome. No Firefox eu recomendo uma extensão que é o Firebug. Dá muito poder ao Firefox, apesar que hoje ele já vem com essa ferramenta embutida, mas eu não sei, ainda continuo usando esse complemento. O Google Chrome também já vem com ferramenta embutida para manipulação de HTML, mas basicamente é um navegador e um editor de texto. Marquei ali o Internet Explorer, que eu não recomendo. Aí vai abrir a discussão, mas eu não vou entrar nesse método, eu não recomendo. Recomendo o Firefox, recomendo o Google Chrome. Quer usar o Explorer? Beleza, vai lá. Você não vai precisar nem instalar nada, né? Então, mas se você está usando o Windows, nesse exercício você não vai precisar fazer nada. A gente vai usar o editor o Notepad mesmo, o bloco de notas. Se você está usando o Linux, dá para usar o Gedit ou qualquer um outro que venha, o Emacs, se você conseguir usar. Eu estou aqui no Mac, eu vou usar o editor de texto padrão deles para demonstrar como é que a gente faz, como é simples programar HTML e CSS. Mas eu recomendo depois do exercício vocês usarem um editor mais completo, que aí vai ajudar vocês, por exemplo, qual o número da linha está dando erro e tal. Tem suas vantagens você usar um editor melhor, né? Então aí você pesquisa qual que se adapta mais ao seu gosto, né? Dá para usar Eclipse também, ideias mais completas, ou NetBeans, mas aí a gente vai chegar mais para frente. Eu recomendo vocês usar só um editor de texto para vocês conseguirem abstrair mais o significado das tags, né? Vamos falar de material de apoio aqui. Ninguém aprende sozinho, né? Eu também não aprendi sozinho sem ajuda de nada, sem ler nada. Então eu encontrei alguns materiais que me ajudaram nisso e são grátis, então eu vou passar para vocês algumas fontes aí de conhecimento. Essa apostila que eu falo, K19, K2, é muito boa, é bem completa.
e eu uso ela para pegar algumas referências. Eles disponibilizam, bota aí no Google K19, vocês vão ver, é uma instituição que faz cursos de tecnologia, e essa apostila eles distribuem livremente. Desculpa. E aí deixo algumas referências para vocês, né? O Maljor é o mago, né? O mago do CSS, é um site bom de referência. O eMasters eu uso desde o início da minha carreira, porque tem notícias, tem artigos sobre qualquer tecnologia aí para web, sobre outras linguagens também é muito bom. E o Tableless, que é sobre Tableless, que é mais para CSS e HTML, é bom também, é um blog, é um site na verdade, é muito bom. E eu estou fazendo aqui, nesse momento eu estou configurando ainda um GitHub para eu compartilhar com vocês os códigos que eu fizer aqui, né? Então dê uma pesquisada aí o que é GitHub, o que é Git. Recomendo vocês a usar nessa fonte. Então vamos falar agora da estrutura do HTML, né? Da anatomia do HTML, ok? O HTML, gente, é formado por elementos hierarquicamente organizados. São elementos que ficam um dentro do outro, né? Então, e o principal elemento, o elemento base do HTML é a tag. Tag, que em português quer dizer etiqueta. A gente vai usar tag aqui mesmo, que é o mais comum, ok? Então, uma tag é uma porção de HTML. Então, ele fica entre esses parênteses angulares, né? O menor que, o maior que. E aí o que está escrito dentro dessa tag é o nome da tag. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, parênteses angulares, dentro dela eu tenho o nome tag. Então a tag seria a palavra tag, né? Nesse caso eu poderia usar outro nome, né? Normalmente não tem nenhuma tag com o nome tag, seria outra coisa. Só para demonstrar aqui para vocês. Uma tag pode ter atributos ou pode ter conteúdo, né? Eu vou explicar para vocês. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma tag simples, que eu estou abrindo aqui a tag, ou uma tag simples aqui com o fechamento já dela. Isso aqui a gente chama de tag void, ou void element. Por quê? Porque é uma tag que não tem conteúdo, é só ela e não tem conteúdo. Eu vou demonstrar para vocês agora. Essa aqui é uma normal tag, então essa aqui é uma void tag, ou uma tag vazia. Isso aqui também é uma tag vazia. Esse aqui é a anotação do HTML. Essa aqui é a anotação do XHTML. Ele exige que você feche, o HTML já não exige que você feche. Então essa parte aqui é uma tag void, é uma tag vazia. Isso aqui, gente, já é uma tag normal, uma normal tag, normal element. Por quê? Porque ela tem uma abertura, ela tem um fechamento, e aí entre a abertura e o fechamento existe um conteúdo. Nesse caso aqui não tem nenhum conteúdo, mas ela é uma tag que espera que você coloque um conteúdo. Vai ficar mais claro isso mais pra frente. Mas vamos ver aqui. Por que ela é uma abertura e fechamento? Como é que a gente abre uma tag? Como é que a gente fecha uma tag? Aqui está a tag de abertura. Então eu tenho parênteses angulares, o nome da minha tag, e eu fecho aqui. Para fechar minha tag, eu uso parênteses angulares, a barra para a direita, o nome da tag, e fecho parênteses angulares. Então aqui eu tenho abertura, aqui eu tenho fechamento. Se eu tivesse algum conteúdo nessa tag, ela estaria entre os parênteses angulares aqui. Por exemplo, se fosse um parágrafo, eu colocaria P aqui, que é de parágrafo, aqui seria um P também fechando, e aqui dentro teria o texto do meu parênteses. Eu falei para vocês dos atributos, né? Então essa aqui é um exemplo de tag com atributo. Então eu tenho o nome da minha tag é tag, e aqui eu tenho o nome do meu atributo igual ao conteúdo do meu atributo. Então o que está aqui entre aspas é o conteúdo desse atributo aqui. Por exemplo, eu quero colocar um título na minha imagem, então seria a img, e o título aqui seria title ou alt, igual, aí aqui dentro você coloca o título da sua imagem. Então aqui eu estou abrindo a minha tag e aqui eu estou fechando ela, entendeu? Então vamos lá a anatomia. Então tem o nome da tag, um atributo, o valor desse atributo, e aí eu estou fechando a abertura, né? Aqui eu tenho o espaço para conteúdo e aqui eu estou fechando essa tag. Outro exemplo aqui, eu posso ter mais de um atributo por elemento. Então nesse caso eu tenho o atributo 1, tenho o atributo 2 e aqui eu estou fechando essa tag. Então é basicamente assim que funciona. É só o básico aqui, mas com o passar do tempo vocês vão entendendo, com exemplos práticos vocês vão entender como funciona, não é nada complicado não. Isso aqui é o básico, vocês vão repetir isso muitas vezes. Então, aqui a gente vê a sintaxe XML, por exemplo, aqui nessa barrinha azul, e aqui a sintaxe HTML simples. Então vocês veem que o XML exige que vocês fechem uma tag mesmo que ela for vazia, o HTML já não. Então
existem essas diferenças. A gente vai focar aqui no HTML, para não complicar muito essas diferenças, ok? Vamos seguindo. E aí, continuando, eu tenho um exemplo aqui de um HTML o mais básico possível. Dá para ser mais básico, mas esse é o requisito mínimo de conteúdo que deve ter um HTML, ok? Então, o que é que a gente tem aqui? Eu tenho um tipo de documento, um cabeçalho de tipo de documento. Então, aqui tenho exclamação doctype HTML. Isso aqui é um cabeçalho que identifica que ele é um HTML5. Eu vou mostrar para vocês a diferença depois. Depois eu venho uma tag HTML. Todo documento HTML deve ter uma tag HTML raiz, é a raiz do seu documento. E aqui eu tenho um atributo, né, dentro dessa tag, que é o lang, que é o language, a linguagem do seu documento. Aqui eu coloquei PTBR, que é Português Brasil. E aí vejam, como isso aqui é a raiz, todos os outros elementos ficam dentro dela. Então veja que eu abri aqui o HTML, ó, e eu estou fechando ela aqui no final, entendeu? Ó, a última linha eu estou fechando essa tag HTML. Então aqui está a abertura, aqui está o fechamento. Todas as outras tags têm que ficar dentro dessa tag HTML. Eu tenho uma tag head aqui, logo em seguida, estou abrindo ela aqui, estou fechando ela aqui embaixo. O que é essa tag head, gente? São meta-informações. Meta-informação é uma informação sobre eu próprio, né? Nesse caso são informações sobre o próprio documento. Então, essa informação, essas tags que ficam aqui, são invisíveis ao usuário, elas ficam ocultas. Mas servem para o navegador, por exemplo, ou para o mecanismo de busca, são bem úteis para eles. Por exemplo, aqui eu tenho meta char7 UTF-8. O que é que isso aqui quer dizer? Eu estou dizendo o conjunto de caracteres que eu estou usando nesse documento. Ele pode ser ISO, pode ser latino, existem muitos padrões de caracteres. Aqui a gente sempre vai usar o UTF-8, que é o padrão hoje de mercado, está todo mundo usando, e ele aceita tanto caracteres especiais como acentos, sem vocês precisarem ter marcando isso como acento, ok? O title é o título do documento. Eu vou demonstrar para vocês aqui em seguida esse documento rodando, e vocês vão ver que é o título do documento que aparece no navegador. Então o título da janela da página vocês marcam aqui. Então tem aqui um exemplo de um nome qualquer, o IFBA Web 1, e isso vai aparecer lá no seu título. Estou fechando a tag head. Aqui eu estou abrindo a tag body, ok? Body já é uma tag visível para o usuário. É aqui que a gente vai escrever todo o conteúdo que o usuário vai conseguir ver. Na teoria, né? Você pode ocultar isso se você quiser, os elementos que estão dentro. Mas head, cabeça, body, corpo. Então todos os elementos, todo o HTML vão ter essa divisão. Então head é um elemento que engloba todo o conteúdo meta-informação, e o body é todo o conteúdo visível. Então body de corpo, né? Aqui eu tenho um elemento H1. H é de header, cabeçalho, e o 1 quer dizer que é o principal cabeçalho. Eu vou explicar isso mais para seguida para vocês. Então tenho aqui meu primeiro HTML. Então veja, eu falei para vocês das tags normais, né? Você abre, você fecha, entre abertura e fechamento você tem um conteúdo, né? Então esse meu primeiro HTML aqui é o conteúdo do seu elemento H1. Então quando o navegador exibir essa informação lá, ele vai saber que aquele conteúdo que ele exibir vai ser um cabeçalho H1. Em seguida eu tenho um parágrafo, ó, P de parágrafo, o parágrafo, e aí eu tenho o conteúdo dele, meu primeiro parágrafo. Então ele é o conteúdo do parágrafo. E aí eu fecho aqui. E aí em seguida eu não tenho mais nenhum conteúdo do meu HTML, então eu fecho o body, e aí fecho o HTML e acabou o meu documento. Então, gente, isso aqui é a anatomia básica de um documento HTML. Todos os documentos HTML que vocês fizerem vão ter pelo menos isso aqui, né? Isso aqui é o mais básico de todos. Então vocês já sabem o que é que vai num documento HTML, o mais básico. Vamos seguindo. E aí a gente chega no nosso exercício, né? A gente vai fazer aqui o mesmo exercício que a gente está aqui nesse código aqui, vamos fazer funcionar no navegador. O que é que a gente vai fazer, gente? Vocês vão abrir o editor de texto de vocês. Se vocês estiverem no Windows, vocês vão abrir o bloco de notas, ou se vocês já tiverem instalado algum, abre a de preferência de vocês. A gente vai escrever aquele conteúdo lá e vamos salvar com a extensão .html ou .htm. Se você estiver usando o Notepad do Windows,
você precisa escolher lá, salvar como, não é como documento de texto. Se você salvar como documento de texto, ele vai colocar uma extensão no final, .txt. Ou você muda essa extensão, esse tipo de documento, ou você coloca o nome, por exemplo, salva lá como olamundo.html. Coloca isso entre aspas, que aí o Notepad sabe que deve salvar isso com a extensão .html, ok? Deve seguir ao pé da lei. Se você salvou e ficou como TXT, você vai lá no Explorer do Windows, renomeia esse documento, troca a extensão para .html e está resolvido, não tem nenhum problema não. Só estou explicando para vocês que vai que alguém se engancha aí, já estou adiantando esse ponto. Se vocês usarem, por exemplo, o Notepad Plus, ele já faz isso, coloca a extensão, ele já faz. O Sublime também já faz. Acho que é só mais o Notepad. Então agora eu vou, e depois que vamos salvar isso, esse documento, digitou, salvou, a gente vai abrir ele no navegador, esse mesmo arquivo, né? Então eu vou pausar aqui agora, vou cortar e vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer no editor de texto aqui e vamos ver o resultado disso, ok? Então, um minutinho a gente já volta. E aí pessoal, voltamos aqui, eu tô com o meu editor de texto aberto, no caso aqui é o editor de texto do Mac, mas como eu falei, não importa se está no Windows, no Linux, é só um editor de texto comum, ou mais básico, ou aqueles que eu recomendei. Então basicamente o que a gente vai fazer aqui é digitar o que a gente estava, o documento aqui, e vamos testar isso no navegador, ok? Então eu vou digitando aqui, vou acelerar um pouco o vídeo para não ficar muito comprido e aí a gente vê o resultado no final. Eu recomendo a vocês, quando vocês forem escrever uma tag HTML, vocês já coloquem o fechamento dela para vocês não esquecerem. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui head, né? Head, e aí eu já coloco embaixo o fechamento, então head, com a barra para a direita, para quê? Para que eu não esqueça depois de fechar essa tag, ok? Algumas tags do HTML, na sintaxe HTML, não exige que você feche, mas é comum, eu faço isso por costume, sempre fechar para ficar o documento organizado. Beleza? Então só conferindo aqui se está tudo ok. A única diferença que vocês vão encontrar aqui é no title, porque só tirei o nome do IFBA aqui. Um abraço para o pessoal do IFBA, eu fui professor do IFBA há alguns anos aqui na minha cidade, e esse material deriva do que eu dava aula presencialmente para eles. Um abraço aí para vocês, só essa diferença, agora eu estou usando o nome do curso, Escola Web Dev. O restante tá tudo aqui. Não vai ter nenhum problema. Beleza, então agora vamos salvar o documento e vamos rodar no navegador, ok? Beleza, pessoal, voltando aqui para ver o resultado final. Eu só precisei fazer alguns ajustes aqui no meu documento, no meu editor, que eu estou meio desacostumado com esse editor de texto. Tive que salvar de novo, mas tá tudo aí. Não mudou muita coisa não. Aí agora eu vou abrir o Firefox para vocês verem. Então esse é o resultado aqui do nosso primeiro Olamundo, né? Então vejam que aqui eu tenho um H1 e o conteúdo dele é meu primeiro HTML. Então ele aparece aqui do lado como meu primeiro HTML, que é o conteúdo dele. E ele está maior assim em negrito porque o navegador entende que aquilo é um cabeçalho H1 e ele já tem um formato padrão para exibir. Aqui embaixo também o meu P é meu primeiro parágrafo, então o conteúdo que ele exibe é esse, meu primeiro parágrafo. E ele também formata de modo que é um parágrafo, né? Então ele já tem uma configuração padrão para parágrafo. Então a aparência do nosso primeiro Olá Mundo é esse, e o objetivo é para vocês entenderem como é fácil escrever, vocês entenderem como o que você faz reflete lá, né? Então, se você fizer alguma alteração aqui, salvar de novo e atualizar o seu documento, você vai ver que a alteração também é imediata, né? Então eu deixo mais um exercício para vocês, para completar isso aí. Eu quero que vocês criem um novo parágrafo, então eu tenho aqui um parágrafo aqui, ó, meu primeiro parágrafo. Quero que vocês criem um outro parágrafo embaixo dessa linha aqui, outro P. E o conteúdo dele eu quero que vocês coloquem o nome completo de vocês e vai lá no navegador e atualiza novamente. Então seria mais ou menos isso, né? Deixa eu fazer aqui, P, meu nome é Jonathan Cardoso, e eu fecho o P, salvo isso, e vou no navegador e atualizo, ó. Então ele aparece aqui novamente, ok? Então é só isso que eu quero que vocês façam. A gente encerra nossa aula por aqui e até a próxima. Lembrando, gente, que eu peço
encarecidamente, é muito importante para mim. Vocês curtam o vídeo e compartilhem com seus amigos, porque eu preciso entender se isso está sendo útil para alguém e fazer novos vídeos seguindo aqui, né? Eu também peço que, se tiver alguma dúvida, vocês comentem no vídeo. Eu vou estar lá sempre para responder as dúvidas, e em breve, se vocês quiserem, né, curtirem, compartilhar, vai ter uma próxima aula, ok? Então, vou dando meu tchau. Obrigado por vocês assistirem o vídeo até aqui. Curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima, então.